Cumprimento a todos e a todas que eventualmente tiverem a paciência de acompanhar este vídeo. Trata-se, no momento atual, de uma das poucas possibilidades que temos. Que o assunto venha a ser teatro de rua acontece exatamente pela ressignificação de um espaço, transformando-o em um local. Nós não poderemos transformar muita coisa neste espaço limitado, mas, entretanto, se nós permanecermos com a consciência aberta, ela poderá transformar as nossas percepções com relação ao assunto que vai ser apresentado. Eu quero só fazer uma observação, segundo a qual a minha narrativa, ela será histórica e, ao mesmo tempo, estética. Então, eu vou trazer sempre as questões determinantes num fluxo da história, em momentos da história, para desenvolver o assunto que é essencialmente de natureza estética. Bem, então, eu acredito que todo mundo, de uma forma ou de outra, já deva ter ouvido falar do conceito de teatro. Originalmente trata-se de uma palavra grega, thea, é olhar, ver, e atron é local ou lugar. Portanto, a palavra teatro, referindo-se a espaço, significa lugar de onde se vê ou lugar de onde se vai ver. Do ponto de vista da arquitetura teatral, o lugar de onde se vê é exatamente aquilo que se chama genericamente de plateia. Num espaço fechado, a plateia ela é próxima ao local no qual uma cena será apresentada. E na rua, evidentemente, o espaço é o da cidade, é um logradouro, um lugar, seja ele qual for, a céu aberto ou também espaço que não seja fechado, um espaço alternativo, no qual as pessoas vão se achegando para vivenciar de um modo diferenciado a obra que vai ser apresentada. Então, teatro tem essa que se chama etimologia. Etimologia significa raiz histórica da palavra, e, referindo-se a teatro de rua, em latim, rua vem de ruga. Portanto, uma rua é uma ruga em um espaço público da cidade. Esta ruga, se num corpo humano escorre o sangue, em um logradouro, num organismo vivo, a rua ela vai sendo sulcada na condição de ruga por transeuntes. Então, transeuntes que vão e vêm sem uma determinação para parar num lugar onde um espetáculo vai ser apresentado. Então, é extremamente importante e significativo ter esta dimensão. Se a obra for interessante e a pessoa que passa tiver um tempinho, ela vai ficar assistindo a obra na exata medida do gosto, da necessidade e dos modos por intermédio dos quais aquela obra vai chegar para este sujeito pedestre que para contemplar uma obra. Bem, então, do ponto de vista estético, a linguagem teatral, ela se origina, digamos assim, ou ela se transforma na antiguidade clássica grega, de onde vai surgir a palavra e também a linguagem, de representações públicas apresentadas na rua, essencialmente do gênero comédia, como se sabe, como há alguns afrescos, algumas obras em artes plásticas que apresentam esta determinação, e também dos rituais desenvolvidos pelo Estado. Nas representações
tem-se uma reordenação da vida social em que as pessoas da cena vão fingir serem outras pessoas, portanto, ganharão a condição de personagens. Persona, em grego, significa máscara, e agon é uma palavra que tem origem de debate, de ação, de se mostrar. Portanto, essas personagens nos corpos e intenções de homens e mulheres que se apresentam na rua, fingem ser o que não são e fingem sentimentos também decorrentes desta personagem, desta máscara que vai ser utilizada. Quando o Estado grego, no século V a.C., institui a linguagem teatral, ela o faz do ponto de vista dos conteúdos, trazendo para a cena heróis e deuses e deusas daquela mitologia característica e específica naquele momento histórico que era uma sociedade politeísta. Portanto, o objetivo do teatro era divulgar os pontos de vista da classe dominante que erigiu espaços representacionais para que esses espaços pudessem apresentar obras de acordo com os pontos de vista de quem detinha o poder. Bom, então, quando o Estado, por intermédio daquilo que vão se chamar os seus representantes ligados a, nesse caso, ao desenvolvimento de uma linguagem estética, o Estado e as pessoas, os dramaturgos, as pessoas que o Estado vai contratar nos festivais que foram desenvolvidos de teatro, para que essas pessoas, por intermédio de uma linguagem estética tecida por intermédio de símbolos, pudesse apresentar os pontos de vista interessantes ao Estado, aos detentores do poder, para que o teatro também pudesse ser uma linguagem a serviço da veiculação e naturalização dos valores interessantes ao Estado. Isso é muito interessante. Foram construídos, então, 3 gêneros teatrais: as tragédias, que mostravam os deuses e heróis, as comédias, que apresentavam os homens no seu cotidiano, e os dramas satíricos, que eram obras intermediárias à semelhança, por exemplo, das telenovelas hoje, que tem os núcleos cômicos e os núcleos mais intensificadamente dramáticos, tensos, trágicos. Bom, quando o Estado, portanto, cria a linguagem teatral a partir dos pontos de vista que interessavam aos detentores do poder, eu estou me repetindo, mas isso é muito importante que fique claro, que o teatro também se caracteriza em uma linguagem a serviço da ideologia de quem detém o poder. Os artistas populares que se apresentavam nas ruas, sempre em chave cômica, sempre levando as personagens apresentadas, buscando que elas pudessem ser alvos da risada. Evidentemente, essas personagens eram imitações de quem detinha o poder naquele momento histórico. Portanto, o que vai caracterizar o teatro popular é a irreverência e retomar os poderosos, que são sempre inatingíveis, para que eles pudessem, em praça pública, serem alvo da risada, da chacota da população que nunca pode decidir absolutamente nada. E assim isto aconteceu e assim isto se deu. Quando o Estado grego, século V a.C., cria a linguagem teatral, ela vai expulsar pela irreverência, pelo deboche, pelo comportamento sem elegância que vai caracterizar na concepção dos detentores de poder os artistas populares, da impossibilidade de usar os edifícios teatrais criados pelo Estado, vai expulsar os artistas populares de poderem
apresentar as suas obras nas ágoras, que eram as praças principais do Estado, e vai proibir os artistas, expulsando-os de se apresentarem na polis. Polis era a cidade-estado. Então, pela proibição de acesso aos edifícios teatrais, às praças e à própria cidade, os artistas populares, chamados então de mimos ou fliacos, passaram a deambular, a se deslocar de lugar em lugar sem ter um destino para onde ir. Por quê? Eles foram expulsos de desenvolver exatamente uma linguagem estética que era, então, como vem desde aí, de uma maneira bastante irreverente, e não era de uma maneira solene como as formas ligadas aos detentores de poder dos vários momentos históricos irão fazê-lo. Muito bem. Então, nesse processo de deambulação, a civilização que virá depois dos gregos será a civilização romana. Roma, como um estado belicista que diz respeito à guerra, que queria incorporar sempre novos territórios ao seu território existente, vai ser uma sociedade belicista e guerreira por excelência. Então, o Estado abandona a produção cultural e, consequentemente, abandona também a linguagem teatral. Então, vai se desenvolver a comédia de uma maneira fantástica, a comédia popular, coisa que o Estado grego que veio antes impediu, mas os romanos vão desenvolver 4 tipos de comédia que, de uma forma ou de outra, conseguiram chegar até os dias de hoje. Esses 4 gêneros distintos de comédia, todos fundamentados, primeiro, em improvisação, segundo, apresentando um ponto de vista popular, gente do povo com relação aos poderosos, à moral, aos assuntos determinantes e consagradores do Estado. Esses 4 gêneros foram a satura. Saturare vem de um tipo de alimento especial que corresponde hoje àquilo que se come, por exemplo, na passagem de um ano velho para o ano novo, né? Que tem que comer romã, não pode comer bicho que se está para trás, tem toda essa questão ritual. Era um gênero misto em que várias expressões e possibilidades entravam a partir de um gênero cômico improvisado por excelência. Veio o fecenino, que é um outro gênero. Fecenium, em latim, significa amuleto, e o símbolo usado no fecenino era o pênis, o Príapo, porque o deus do teatro foi também o Dionisos ou o Baco, e é um deus também da fertilidade, da extroversão, da alegria, do vinho, e, evidentemente, o prazer sexual diz respeito a, depois de 2 ou 3 copos de vinho que se bebe, a pessoa fica feliz, e aí libera geral, né? Por isso que terminava, que se dizia, os rituais em homenagem a Baco, em Roma, terminava com uma grande bacanal, né? Então, não tinha dono, todo mundo era de todo mundo, tinha direito a ser feliz. Então, o caracterizador desse gênero, além da improvisação, é a chamada escatologia. Escatos, em grego, refere-se às fezes, mas tem um sentido de comportamento deselegante. Não é aquele comportamento tudo bem pousado, distinto, ao contrário. São as pessoas no seu estado e, a partir das suas necessidades, pode cuspir, coçar o saco, dizer que está a fim de transar com alguém, etc. Então, tem a grande representante no Brasil, foram vários desse gênero, mas talvez a mais importante representante deste gênero no Brasil tenha sido a excelente comediante, atriz chamada Dercy Gonçalves. Ela falava muito palavrão, improvisava, ela nunca leu um livro de teatro, de teoria, mas ela foi porta-voz desta tradição que vem pela oralidade. O terceiro gênero chamava-se atelana. Atela era uma região que existia na Grécia,
e as personagens eram personagens tipo. Eram sempre as mesmas personagens a fazer quase sempre o mesmo tipo de comicidade. O Gordo e Magro, Charlie Chaplin, os Trapalhões, os Irmãos Marx, são representantes exatamente deste tipo de comédia. Historicamente, esse gênero vai se desenvolver de uma maneira mais sistematizada no século XVI na Itália e vai se chamar de comédia dell'arte. O quarto e último gênero, digamos assim, claro que havia muito mais, mas esses são os mais importantes, foi a pantomima. Pantus, em latim, é confusão, e mima é exatamente, refere-se a corpo. O rei Momo, que é uma figura parada, o rei do carnaval, ele fica sempre, ele é gordo, ao lado de belas mulheres, sempre sorrindo, então é a representação corporal. Pantomima é a confusão corporal com o objetivo de trazer a risada. Um outro momento importante a partir de Roma, que vai deixar o seu legado de comédia popular para toda a história e linguagem da comicidade no mundo ocidental, e eu refiro-me ao Ocidente de um modo fundante. Na deambulação e na condenação dos populares, houve um momento na história que se chegou ao que se chama o paroxismo, a instância máxima de perseguição, de tortura, de proibição, de condenação, que foi na Idade Média. A Idade Média, que viveu no mundo ocidental sob a tutela da Santa Madre Igreja, vai criar um gênero popular maravilhoso que foram as farsas. Farsa, farcere, do francês, significa enchimento. Portanto, a farsa era aquilo que se usava entre dois gêneros, digamos assim, mais sérios. E a farsa vai recuperar a tradição dos mimos, ou flíacos gregos, passa por todo tipo de comédia desenvolvida na antiguidade clássica romana, e vai exatamente ser apresentada sempre em caráter de deambulação. A deambulação não foi espontânea, ela foi imposta exatamente por processo de perseguição, e a farsa vai ser um outro gênero que vai ter um lastro importante que chega até os dias de hoje. Então, a história do mundo ocidental ela vai se desenvolver a partir de um processo de proibição, de perseguição dos gêneros populares, porque o gênero popular não se afina a um padrão estético, a um padrão moral e a um padrão de subserviência das classes dominantes. No século XVI, na Itália, vai se criar uma nova concepção arquitetônica, que vai ser o palco italiano, ou cena italiana, ou palco à italiana, que vai segregar, separar atores e atrizes de público. Nas formas do teatro erudito, a gente vai falar só atores, porque as mulheres, desde a antiguidade clássica grega, eram impedidas de irem à cena, porque elas eram consideradas naquela cultura, naquele momento, naquela mentalidade, como um ser inferior, como os estrangeiros, os escravos e as crianças. Então, as mulheres não eram atrizes, à exceção do teatro popular, que sempre homens e mulheres dividiram a cena e ficaram com toda a incumbência de desenvolvimento de uma linguagem estética. No teatro erudito, as mulheres só vão aparecer no século XVII. Há um filme muito interessante chamado Shakespeare Apaixonado, quem não conhece eu recomendo que assista, é a história de uma menina que quer ser atriz, mas ela não pode por ser mulher, então ela vai se travestir de homem. E claro que ela vai fazer com que o Shakespeare fique apaixonado por ela, a confusão, Guimarães Rosa. A gente tem um monte de obras que vão transitar exatamente com essa questão de travestimento, para burlar a impossibilidade, sobretudo com relação às mulheres ao longo da história. Bom, então, teatro popular trata-se de uma linguagem permanentemente perseguida,
atores e atrizes, sempre juntos, formando grupos. E a palavra grupo, ela diz respeito, no caso dos artistas, a um agrupamento que se forma como uma necessidade e, ao mesmo tempo, como uma espécie de entidade de trabalho que vai se desenvolver e sobreviver de acordo com as suas necessidades, que tem muita gente que faz teatro sem saber explicar muito bem o porquê, por uma necessidade interior muito grande, porque a totalidade das coisas que a gente sente, dificilmente, nesse âmbito da subjetividade, a gente consegue explicitar e dizer com clareza por quê. Mas, ao longo da história, como hoje, como muitos de vocês que estão assistindo, tem esta necessidade, sem conseguir explicar muito bem qual é a força fundante que promove, que faz com que o desenvolvimento dessa linguagem se caracterize em uma necessidade, vocês tenham de tentar, de uma forma ou de outra, realizar esse desejo. Muito bem, então, ao longo da história, os populares sempre driblaram todo tipo de censura imposta, sobretudo pelo Estado e pelos detentores do poder da vez. Teatro italiano, estava dizendo, quase que me perdi, ainda bem que minha cabeça funciona de vez em quando, mentira, funciona bem, eu não posso reclamar não. Vai criar uma nova arquitetura, vai fazer com que atores e atores fiquem sobre um palco elevado e o público fique numa área maior, sem poder intervir na obra que assiste. Então, a relação, que é esta tese que eu tenho defendido há algum tempo, a relação na forma aristocrática, nas formas tradicionais de teatro, é sempre uma relação de um e outro. Os artistas não se misturam a quem assiste, que vai ser o outro em relação a atores e atrizes. E vale aqui um conceito importante. No grego, a palavra plateia, que é o lugar de onde se vê, que nomeará a linguagem teatral, vem de uma palavra que é plastos. Então, plastos significa em grego aquilo que é manipulado por gesso, argila ou cera. Quando o Estado batiza a linguagem teatral com o nome atribuído à plateia, o que o Estado quer é manipular emocionalmente quem assiste. E quem assiste, ao ser manipulado, não pode intervir na obra fechada, pronta, que lhe é apresentada. Claro que isso não existe no teatro popular, que é uma obra absolutamente esponjosa, a partitura não é fechada e ela é prenhe, quer dizer, engravidada com a possibilidade de o público intervir na obra, fazendo com que exista o quê? Não um e outro, mas o semelhante. Então, o teatro de rua vai transitar com a proposição do semelhante. E o teatro das formas aristocráticas vai trabalhar com a proposição do outro. Eu sou, ele é o outro que não pode intervir na obra que eu faço. Não é assim nas formas populares e no teatro de rua, que é a possibilidade de intervenção está dada porque trata-se de uma intervenção que artistas fazem exatamente num logradouro, num espaço público, ressignificando a função daquele espaço. Portanto, isto é bastante passível, diz respeito à própria natureza do espetáculo de rua. Bom, quando se vai à rua, portanto, então, quando artistas andam pelas ruas ressignificando os espaços, a obra que se apresenta na rua, a partir das características, principalmente a improvisação, ser passível de transitar com semelhantes, tem acessibilidade. O que vai caracterizar a diferença entre teatro de rua e teatro das formas aristocráticas e consagradas e teatro na rua é o conceito de acessibilidade. Portanto, pelo deslocamento, a linguagem, o espetáculo consegue chegar às comunidades as mais distantes, a maioria
da população não tem acesso à linguagem teatral e, por intermédio da linguagem do teatro de rua, passa a ter acesso à linguagem. O ponto de vista dessas obras apresentadas na rua precisa ser o ponto de vista popular, o ponto de vista de quem está na rabeira da história e não de quem detém o poder absoluto num contexto, seja ele qual for. A interpretação precisa ser absolutamente permeável à intervenção das pessoas que estão a assistir. E tem diferentes mitos aí, realmente barulhos, pessoas que invadem a cena, cachorro que vai latir, o bêbado que intervém, tem toda uma tradição, e isso, para ser de rua, precisa haver um acolhimento e a incorporação dessas características à cena de rua. Precisa ter um gesto grandiloquente, sempre muito amplo, em 360 graus, porque trata-se de apresentar a obra para quem assiste e é sempre no caráter de arena. Vai lá para o centro e as pessoas vão se colocando ao lado normalmente. E a questão da improvisação, daquilo que se chama jogo, teatralidade, instrumentos, os adereços, as cores, tudo isso precisa ser um caracterizador que distingue estas pessoas que vão se apresentar na rua. Então, a acessibilidade ela é tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista do conteúdo, de quem apresenta e a partir de um ponto de vista popular. Muito bem. São inúmeros os exemplos de exclusão, que eu não vou apresentar aqui, mas a gente pode tratar disso, e provavelmente como há um conjunto de pessoas que fará parte desta ação, é possível que muitas pessoas comentem exatamente os processos de exclusão. A história do teatro popular ainda não está contada. As panorâmicas e histórias do teatro que nós temos à disposição, invariavelmente, são sempre histórias a partir dos pontos de vista das classes dominantes e expulsam os artistas populares, suas obras, suas necessidades de figurarem da história. Então, o que se quer acabar, principalmente, é com a irreverência que caracteriza o tecido popular. Então, não são pessoas que pedem licença para existir, mesmo porque viver é muito difícil e quem está na rabeira da história tem essas dificuldades quadruplicadas, quintuplicadas, e isso vai ao extremo. Então, as pessoas existem, buscam seus semelhantes, ressignificam o espaço público a despeito de todo tipo de paulada, de intromissão, de cerceamento, de proibição. Atualmente, nas grandes cidades, o que se tem é preciso pedir uma autorização, um alvará para apresentar uma obra. O que se tem aí, sem sombra de dúvida, é a impossibilidade das obras populares, ou a partir dessas características que eu apresentei, de estarem figurando a vida. Até um determinado momento da história, vou usar a experiência da cidade de São Paulo, ou do estado de São Paulo, nos editais de fomento, dificilmente se contemplava teatro de rua, assim como não se contemplava também teatro infantil, assim como não se contemplava também os teatros de uma proposição estética mais politizada, mais determinada e, claro, que mais à esquerda. Então havia todo tipo de censura, porque o que se queria eram obras que louvassem aquilo que a gente vai chamar de forma hegemônica, daquelas formas estéticas que cantam, dignificam os detentores do poder da vez. E depende de quem está no poder, sempre vai haver os baba-ovos que vão exatamente fazer as suas propostas confluírem para esta obra. Há um filme maravilhoso chamado Mefisto, de um cineasta de nome Istvan Szabó, que vai mostrar a história, a trajetória de um ator durante um período pré e durante o nazismo alemão,
que ele, num determinado momento, vai fazer um discurso em teatro de esquerda, e esse mesmo discurso ele vai usar para louvar o Hitler e toda a sua capangagem. E ele dizia que ele era obrigado a ser um colaboracionista em razão de ele ser um ator e o idioma dele ser um alemão. Ele jamais poderia, nesta condição, ser ator em qualquer outro lugar do mundo. Trata-se de uma alegoria para pensar a questão do poder e como certos indivíduos serão colaboracionistas. No teatro popular, uma figura como Hitler jamais será levada a sério. No teatro aristocrático, pode até se fazer obras que, de uma forma ou de outra, além de criticar, mas vão apresentá-lo de um modo mais solene, etc. E tal. O teatro popular ele é irreverente e ele não fica de joelhos para ninguém, a não ser para as suas próprias necessidades e para as pessoas que são as suas semelhantes. Fazendo um recorte bastante grande, eu estou agora num momento de reflexão, porque eu me aposentei na universidade, na graduação, mas eu continuo orientando projetos na pós-graduação do Instituto de Artes da Unesp. Eu escrevi um texto, estou produzindo uma série de textos, que depois, se o coordenador de vocês, Roberto Rosa, tiver interesse e quiser dividir com vocês, claro que eu coloco à disposição. No primeiro texto, eu denuncio as universidades brasileiras que, assim como existe o que se chama de preconceito racista estrutural, existe um preconceito estrutural contra as formas populares e o teatro de rua, que não são estudados nas universidades brasileiras. Estuda-se a performance, porque a performance, em tese, procedimento é popular, mas bota um nome erudito, e é como se tivesse sido inventada na Europa, da década de 1950, aí ficou elegante. O que nós temos é uma apropriação permanente das classes dominantes com relação à teatralidade popular. Isso vai ressignificando, mudando os sujeitos da fala, as necessidades, a moral, para exatamente se expropriar e mudar a sua função original. Então, eu contesto e critico o sistema universitário brasileiro que não permite que se desenvolva sequer em localidades onde existe uma densa e significativa tradição. Se a gente pensar nas festas populares dramáticas brasileiras no Nordeste, raramente os folguedos, as brincadeiras, as danças são trabalhadas nas universidades. Trata-se de um espaço que soleniza a cultura estadunidense hoje, como solenizou a cultura parisiense de um determinado momento histórico, e fica de joelhos prestando tributo a esta cultura que não tem nada a ver com as nossas necessidades, com a nossa condição, com o que sonhamos, com o que somos, enfim, é uma sujeição ideológica, política perversa. E no segundo texto, que foi um pouquinho maior, porque uma alegação nas universidades é que não existem documentos, portanto, não se pode estudar aquilo que não está documentado. Em um determinado momento eu falei que a gente não tem história do teatro popular, a gente não tem história do teatro de rua no Brasil, quase que no mundo, então não se pode, alegando, né, alegação de quem namora, corteja e desenvolve outras propostas estéticas e políticas. Não se pode estudar. E para demonstrar que isso também não se caracteriza em uma verdade, eu escrevi esse texto, o segundo, e trouxe de memória 70 espetáculos de rua que eu assisti, 70, com características maravilhosas por um ou por outro aspecto. Então, faço uma acusação evidenciada em uma experiência prática não pessoal,
mas que está dada na história, e, na sequência, eu demonstro a minha tese de condenação, de proibição, de cerceamento das formas populares de serem estudadas, e não se trata de segundo texto, não é um texto fundamentado de pesquisa, mas é fundamentado nas minhas estruturas de memória, de obras que ficaram guardadas na minha memória e elas todas apresentadas na rua. Portanto, existe. Trata-se apenas, então, somente de trazer isso para a realidade das universidades, se se quer. No primeiro texto, eu termino no título, eu gosto de títulos sempre grandes, dizem que é grande, para mim tem um tamanho que a minha necessidade apresenta, e termino assim trazendo a letra, um verso de uma música do Tom Jobim, que é Deixe o Índio em Paz. Não se trata de ir para a universidade para fazer uma completa transformação daquilo que é visceral, que tem uma característica, para eruditizar a forma, mas é recebê-la como ela é, porque não é um mestre de cultura popular que aprende com professor ou professora das universidades, mas é exatamente um professor e uma professora que vai aprender com o mestre. Portanto, precisa reverter a ordem de acolhimento, de pensamento com relação a essas manifestações. E eu sei que aí no litoral, Peruíbe, Barra do Una e lá para baixo, ainda tem até etnia, alguns indígenas em aldeias que têm as suas características, que têm algumas festas populares que resistem. Então, trata-se de a gente aprender com eles, não eles com a gente, porque é exatamente outra lógica para pensar isso. E nesse terceiro texto que eu faço, nesse segundo texto, eu levanto, portanto, nomes de coletivos de boa parte do Brasil. Eu não tem infinitamente muito mais que isso, mas como toda a vida eu fui professor, e eu nunca fui professor de focar em congresso, seminário, dentro ou fora do país, meu primeiro compromisso sempre foi ministrar aulas, e eu tentei fazer isso da maneira mais digna possível, mas eu fui a muitos festivais de teatro nos meses de férias, ou em festivais de teatros mais próximos da cidade de São Paulo, onde eu pudesse ser levado e trazido nos dias em que eu teria aula. E é exatamente daquilo que foi possível eu assistir, mas há muito mais coisas interessantes. Atualmente, na cidade de São Paulo, e fundamentalmente a partir de um determinado momento que se chamou Arte contra a Barbárie, que houve uma ampliação por um processo de luta dos fomentos destinados à produção cultural, as práticas de teatro de rua, ou teatro na rua, elas se ampliaram sobremaneira, porque uma caixa que concentra as pessoas que não podem intervir na obra não dão conta das necessidades, tanto das pessoas que criam, como das pessoas que vão assistir. Então, o que houve foi uma explosão desse espaço e muitas obras foram para a rua. A gente tem obras antológicas é muito difícil. Eu fui assistir a um espetáculo, ano passado, a Cidade dos Rios Invisíveis, de um coletivo chamado Estopô Balaio, do Rio Grande do Norte. A gente começava numa estação de trem do Brás, as intervenções aconteciam dentro do trem, parava-se no Jardim Vila Romana, que talvez vocês se lembrem que foi uma localidade na cidade de São Paulo que ficou 3 meses abaixo da água, não se conseguia fazer com que a água fosse escoada. É uma comunidade pobre, mas foi um dos espetáculos, emociona até, mais belos que eu já assisti na vida. Lindo, pessoal do Rio Grande do Norte, que está na cidade de São Paulo, toda a comunidade daquele ambiente participa do espetáculo,
É assombroso, é uma beleza assombrosa, que não fica tratando da intersubjetividade, do que eu penso do amor, que a minha vida é uma lástima, mas que traz questões sociais, históricas, pungentes, significativas, e que vão apresentando isso de uma maneira, uma explosão de beleza em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Então, são muitas as obras belas. Nós temos tanto as obras que transitam com assuntos mais politizados. Uma obra fantástica que eu assisti é de um grupo ou de um coletivo de grupos que fez uma ocupação na cidade patriarca. O grupo chama-se Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, que apresenta a saga do Menino Diamante, uma ópera periférica, surpreendente. A Brava, que é um grupo que apresenta este lado para cima, é uma obra que eu assisti algumas vezes, que denuncia os privilégios de uma parcela diminuta da população que detém o poder. Tem dois irmãos que formaram um coletivo chamado Trupe da Lona Preta, que faz comédia. Eles são maravilhosos, eles são musicistas encantadores, eles transitam com esse humor muito forte, muito corrosivo, sem nenhuma elegância, e que me levam sempre ao choro pela beleza dessas obras. Então, são muitas obras muito interessantes, de teatro de rua, uma perspectiva popular, a partir de um ponto de vista de gente que não figura da história. A história, ela é construída, segundo a professora Marilena Chauí, sempre a partir de um ponto de vista construída pelo alto. O que gente pobre foi, sente, necessita, é só essa gente mesmo que pode fazer. Não será a classe dominante de qualquer período histórico que irá fazer ou que irá ter procuração para fazer em nome de quem realmente padece. Eu assisti, por exemplo, espetáculo na rua, começando à meia-noite na porta de um cemitério. A Noiva do Defunto, é o Grupo Andaime de Piracicaba. Claro que eles fizeram um melodrama. O melodrama são essas obras que têm, como a telenovela, tem uma felicidade muito curta, aí depois tem um algoz, um bandido, que vai intervir na felicidade, normalmente de um casal, etc., que vai perseguir, e aí no final tem a redenção, chega tudo no final. Eu assisti um grupo chamado Aie, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que foi um trabalho inesquecível, de uma comunidade, de um quilombo que existe ainda em Porto Alegre, e eles desenvolveram um espetáculo a partir das suas questões de ancestralidade. Uma obra maravilhosa. Nós tivemos um grande mago na cidade de São Paulo e que deixou um trabalho estupendo, que foi o Ilo Krugli. Ele criou, em 1972, um grupo de teatro chamado Vento Forte. Ele apresentava em espaços fechados, em espaços alternativos e na rua. E eram obras, principalmente o Vento Forte trabalhou com uma área muito forte da infância e da juventude. E o que se via por intermédio das obras dirigidas pelo Ilo Krugli era uma aproximação das pessoas que começavam a se abraçar em afeto, porque a obra promovia esse tipo de questão. Eu não sei dizer exatamente há quanto tempo, a Patrícia Gifford, da São Jorge, Companhia São Jorge de Variedades, uma atriz maravilhosa, ela dirigiu um espetáculo com mais de 50 pessoas e que se chamou Barafunda. Barafunda tinha 4 quilômetros que o público ia seguindo as ações que eram apresentadas por esse
por esse coletivo que se formou. Barra Funda corresponde à Barra Funda. Tem espetáculos dentro de ônibus, a trupe Sinhazósima, eles descobriram, digamos assim, essa possibilidade. Então, uma obra acontece dentro do ônibus, que é uma obra pública, e que vai andando por uma trajetória da cidade. Então, ao mesmo tempo que nós, espectadores e espectadoras, assistimos a uma obra dentro do ônibus, quer dizer, toda uma comunidade que nos vê passando pode assistir a nós também, que somos espectadores e espectadoras, esta obra estando na rua. Há muita coisa interessante, há muita coisa interessante. Um dos grupos mais importantes, digamos assim, nós temos alguns criadores que têm uma grande longevidade, que são marcos basilares, significativos do desenvolvimento de uma perspectiva popular, de uma perspectiva da criação de espetáculos que comentam a realidade brasileira a partir do ponto de vista das classes populares ou do operariado. A gente tem um grupo muito importante na cidade de São Paulo, que foi fundado em 1966 e que se chama Teatro Popular União e Olho Vivo. Teatro Popular União e Olho Vivo tem uma tese segundo a qual eles adotam a proposição do Robin Hood. Eles cobram para apresentar as suas obras em espaços consagrados, espaços centrais, e se apresentam nos espaços populares, na periferia, de maneira gratuita, e onde quer que existam pessoas interessadas em assistir. Temos um grupo fundado na década de 1970, muito importante no Rio de Janeiro, que é o Tá na Rua, e quem coordena o Tá na Rua é o Amir Haddad. O Amir Haddad começa a fazer teatro na Faculdade de Direito lá de São Francisco, e que em um determinado momento, ele é um dos fundadores do Teatro Oficina da cidade de São Paulo, e que em um determinado momento ele rompe com isso, vai para a rua e tem um conjunto de obras absolutamente carnavalescas, maravilhosas, apresentadas no Brasil como um todo. Nós temos um grupo muito importante também, chamado Tribo de Atuadores Oi Nós Aqui Travês, que apresenta obras. Esse grupo tem a sua sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é um grupo com um número absolutamente significativo de obras apresentadas na rua, e sempre com uma temática política claramente explicitada e repleto de uma beleza absolutamente importante e significativa. Em Sergipe, há um grupo muito, muito, muito importante, que apresenta as suas obras em espaços fechados, em espaços abertos também, absolutamente importante, que é o Emboaça. Emboaça também existe desde a década de 70 e faz espetáculos com uma característica de linguagem muito nordestina, muito irreverente, e são obras deliciosas, maravilhosas, tem tudo aquilo que a gente chama aquela veia de comicidade absolutamente arrebatadora. Temos, não vou citar grupos que vão para a rua, aproveitando-se da rua, porque também, veja, o teatro que se apresenta na rua, às vezes é tão fechado quanto um teatro que se apresenta no palco, porque não são obras que permitam ou que se apropriem das intervenções que possam eventualmente ser feitas pelas pessoas que apresentam a obra. Me lembrei aqui agora, o ano passado, houve um espetáculo de uma trupe aqui de Santos, chamado Trupe Olho da Rua de Santos, e que é Blitz, o Império que Nunca Dorme. Eles simplesmente fazem uma obra em que eles vão falar das mazelas do autoritarismo no Brasil, e que as personagens são todas policiais
que usam minissaia e que vão execrando e mostrando essa situação, mas sempre numa chave de comicidade. Esta obra um dia estava a se apresentar na cidade de Santos, alguns carros de polícia pararam, impediram a continuidade, e esta obra está proibida de se apresentar no Brasil, que dizem que não tem censura. Censura econômica sempre existiu, a censura moral está aí, e sobretudo nesse governo execrável que nós estamos vivendo hoje, nesse momento histórico horroroso, a censura está aí para quem quiser e para quem não quiser. Enfim, uma contundência. Nós temos um grupo chamado Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado, é um casal deslumbrante, eles são de Criciúma, de Santa Catarina, e eles estão enveredando muito para a questão do bufão. Bufão é aquele palhaço, aquela personagem cômica deformada e que bota o mundo abaixo de cu de cobra, e não tem outra forma de falar. Eles são contundentes, ácidos, e o trabalho deles é de resistência maravilhoso. Então, com relação à representatividade do teatro de rua, a gente vê, como no teatro comum também, muitas mulheres. Uma grande criadora do teatro de rua chama-se Lígia Veiga. A Lígia Veiga, ela é carioca, é do Rio de Janeiro, e ela tem um conjunto de obras muito importantes, significativas, e ela fundou um grupo chamado Grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades. Ela pesquisa instrumentos antigos, o conjunto anda sempre em perna de pau e até samba. É uma obra é um conjunto muito importante e significativo. Também do Rio Grande do Sul, nós temos o Oi Galê, Cooperativa de Artistas Teatrais, que também deve ter uns 30 anos de existência e que pesquisa as tradições gauchescas. Tem o Maracangalha, do Mato Grosso, que pesquisa um teatro político, um teatro indígena. Nós temos muita representação. Há um grupo de Juazeiro do Norte, chamado Carroça de Mamulengo, que é um casal, homem e mulher, que acabaram por ter 8 filhos, 7 filhos, e que, em um determinado momento, o casal e a criançada toda se apresentava. Muito teatro de intervenção significativo e importante. A grande atriz Georgette Fadel, num determinado momento da história, ela dirigiu um espetáculo, Quem Não Sabe o Que É e Onde Está, Precisa Se Mexer, que uma obra que foi maravilhosa também, que era o espaço público, dentro da sede da Companhia São Jorge, e terminava num bar, num boteco perto do espaço. Então, são muitas as experiências que têm sido desenvolvidas, tanto esses grupos que não são propriamente de rua, mas que se apropriam da tradição do teatro de rua, começam a verter para uma proposição expressionista a linguagem popular e aquilo que de mais significativo se tem na história, na produção teatral mundial hoje, é a transformação dos expedientes de teatro popular que passaram pelas vanguardas, pelo teatro experimental e que hoje se caracteriza na expressão mais contemporânea da linguagem teatral, e que também é mais antiga, que é o teatro épico. Enfim, nós temos espetáculos muito importantes mesmo, que vão para a rua, dignificam a linguagem, feito um fermento, vão incorporando e criando uma substância, digamos assim, que vai construir um imenso bolo estético, incorporando todos os elementos, criando uma semelhança entre todas as pessoas que passam a viver uma experiência estética e social significativa. E muitas destas obras têm uma particularidade de trazer o espectador, a espectadora, adulto, velho, criança, não importa, para a cena. E muitas vezes, talvez esta seja uma experiência, quem participa de uma cena, inesquecível para o resto da vida.
Porque são pessoas que, independentemente de qualquer situação, são tomadas como iguais e dignificadas a partir de um processo de criação em que esta pessoa perde a condição de um sujeito indistinto ou de um indivíduo indistinto para se caracterizar em um sujeito significado. Então, são muitas as obras, muitas as obras. Trata-se de um teatro de luta e de resistência. É preciso dizer que, ainda a despeito de haver uma certa mentalidade de mudança de algumas pessoas, mas também são agrupamentos que concorrem de uma maneira desigual com relação aos fomentos, que são poucos. O Brasil é um país sem política de Estado para a cultura, assim como não tem política para a educação, como não tem política de Estado para saneamento básico, como não tem política para nada, né? Esta é que é a verdade, para aquilo que diz respeito à parcela total da população. Mas são pessoas que estão na luta, uma luta, a gente pode comparar a luta entre o Davi e o Golias, é uma luta contra os dragões da maldade, que são inúmeros, inúmeros, inúmeros. Eu fico imaginando assim, um dia eu estava na cidade de Santos, em um festival, é o último exemplo, e aí eu paro. São muitos exemplos maravilhosos, né? Então, como eu moro aqui em Santos, se o Roberto Rosa me convidar, quando o grupo tiver formado, eu vou pessoalmente, que eu imagino que viveremos outros tempos, né? Outros tempos. Foi para uma comunidade, Rádio Clube daqui de Santos. Tratava-se, hoje em dia a gente não deve mais usar o nome favela, né? Mas o nome comunidade. Era uma comunidade que passou por um processo de reurbanização, foi marcado um espetáculo, a Trupe Olho da Rua, quem promovia este festival de teatro de rua, era a segunda mostra de teatro de rua da cidade da Trupe Olho da Rua, e foi programado um espetáculo meio-dia nesta comunidade, fevereiro, o sol a 40 e tantos graus, muito, muito, muito quente, muito quente. E foi convidado um grupo da Paraíba para se apresentar nesse espaço, nesse dia. E a gente do teatro de rua, ou a gente do teatro, né, no geral, não teatro comercial, que é tudo bobagem, né, bobagem, enfim. Se faz dinheiro, se faz obra com objetivo sempre na caixa registradora, e não é exatamente na questão estética, né? Ou na questão da necessidade de dizer alguma coisa por intermédio da linguagem teatral. Esse grupo apresentou Alice e Severino, é um bando chamado La Trupe, de Natal, do Rio Grande do Norte, e meio-dia, a hora que ia começar o espetáculo, o grupo não chega. Meio-dia 10, meio-dia 20, meio-dia 30, a gente morrendo de calor, porque vocês sabem, uma comunidade dificilmente se planeja o plantio de árvores, etc., que vai se fazendo tudo sem muita preocupação com as pessoas que vão morar apenas em apartamentos muito pequenos, por ajuntamento das famílias enormes. Bom, e aí os meninos que estavam fazendo a curadoria disseram que o grupo estava chegando. Eles vieram de Natal, Rio Grande do Norte, de Kombi, em uma Kombi velha. E o que aconteceu? Esta Kombi quebrou algumas vezes no caminho. Eles chegaram cansados, foram para a rua e fizeram um espetáculo maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu fiquei pensando assim, por que eu louvo, eu admiro, respeito e me submeto mesmo, no melhor sentido da palavra, a essa gente que
que leva teatro para quem não tem acesso a quase nada, quase nada. E fiquei imaginando o mundo liberal, o mundo aristocrático é construído de mitos e monstros. Eu fiquei imaginando se Fernanda Montenegro, por exemplo, considerada, por quem não viu muito teatro, a maior atriz do teatro brasileiro, se ela apresentaria um espetáculo nessas condições em 2 minutos. Claro que não. Aí o meu argumento vai ser descartado, porque ela escolheu uma outra coisa, não isso, mas enfim, isso é uma bobagem. Só para dizer que nós estamos sempre de rosto virado para aquilo que nós somos, para aquilo que nos representa. A ideologia perversa das classes dominantes nos fazem que fiquemos de joelhos para aqueles que não nos representam, mas que artificialmente são consagrados e que passam a ser louvados por quem está na rabeira da história também. Vai se naturalizando as apreensões críticas do mundo, das necessidades e tudo mais. Então, quem faz teatro de rua, a gente tem coisas maravilhosas. Precisa começar a ler muito Ariano Suassuna. Ariano Suassuna era um contumaz opositor ao imperialismo estadunidense, que fica impondo naturalizadamente tudo. Eu não aguento mais ouvir quanto de palavras cada dia inventam uma, palavras inglesas, a gente vai falando como se isso fosse normal, mas enfim, a gente tem grandes mestres, grandes mestras também da cultura popular. Depois eu apresento uma bibliografia, mas tem um russo maravilhoso chamado Leon Tolstói, que dentre várias outras coisas importantes que ele escreveu, uma delas é o seguinte, e eu recomendo para todos vocês que estão agora fazendo parte do curso e que estão pensando que a rua pode ser uma alternativa muito importante de conduta, de politização, de revalorização de si, dos contextos em que vocês estão. O curso é difícil, é muito difícil. Mas tem um texto do Gil Vicente, chamado Alto da Barca do Inferno. É uma das obras mais montadas no teatro popular de toda a história da humanidade. E é um texto do século XVI, é onde, entre aspas, começa a surgir o teatro em Portugal, no idioma português que a gente tem informação. E são 2 barcas, né? Uma do inferno e outra da redenção. Tem uma terceira também, que é a questão do purgatório. Eles estão no purgatório, né? Para falar a verdade. A obra se passa no purgatório e eles vão ser condenados pelas suas ações, ou vão para a barca dos céus ou para a barca do inferno. É muito interessante essa obra, maravilhosa. Aliás, o Gil Vicente, quem faz teatro de rua, precisa retomá-lo, porque ele tem coisas absolutamente importantes e significativas. Mas Leon Tolstói escreveu o seguinte, ele escreveu e deve ter dito também: canta tua aldeia e cantarás o mundo. A única forma que nós temos de ser universais é voltando os nossos olhos para nós mesmos, o que somos, as nossas necessidades, o que sonhamos, e por intermédio daquilo que a gente não vai transformar o mundo, mas a gente pode transformar as consciências, e quanto mais consciências forem transformadas, maior também é a perspectiva de um mundo ser transformado. Então é isso aí. Fico feliz, desejo uma boa estada, que vocês consigam dignificar o seu tempo, a sua história, a sua gente, a linguagem teatral, entendendo. Nós representamos alguma coisa, mas antes de nós
muitas e muitas e muitas pessoas vieram e que não figuram de lugar nenhum. Então, mesmo desconhecendo essa gente, mas entendendo que elas vieram, existiram e possibilitaram que estivéssemos aqui, que vocês assumam este compromisso. Comecem a perguntar às suas mães, para quem tem sorte de ter pai, qual é o nome dos seus avós, seus bisavós, etc., porque a gente tem muita coisa a fazer por aí. Abraço e vamos juntos pelos caminhos que houver. Trazendo um verso final de um poema chamado, que eu recomendo para todo mundo que leia, do Carlos Drummond de Andrade, chamado A Noite Dissolve os Homens, havemos de amanhecer. Viva!